Olá, meus irmãos, que a paz do Eterno esteja com cada um que for me ouvir, que Ele abençoe. Fica um tempo, sem gravar, cada vez mais, não sei se vocês têm percebido, mas para mim sim, tem chegado cada vez menos palavras que edificam, as pessoas que realmente têm a sinceridade estão cada vez falando menos e vai chegar um tempo, meus irmãos, onde essa mídia vai ficar só palavras tolas. Eu falo palavras suaves, que massageia o ego, porque as palavras verdadeiras, cada vez mais as pessoas do Eterno estão se calando. Mas tem dias que eu tenho meditado nessa palavra e tem outras também, tudo no seu tempo, no tempo que o Eterno assim permitir e até quando, a gente vai falar, porque a gente não está aqui para fazer nossa vontade, mas a vontade do Eterno. Aí já ouvi muito falar sobre Jefté, né? Ele fala o sacrifício, né? Que é sacrifício a voto de tolo. E a gente tem que ter cuidado com o voto, com promessas tolas, né? Aí tem pessoas que falam, mas o Eterno sabe de todas as coisas. O Eterno está no controle de todas as coisas. Ele está no controle das vidas que servem Ele, que ouvem seu chamado, ouvem sua voz e obedece. Ele está no controle da vida das pessoas que fazem sua vontade. Ele não é no controle dos malvados, vamos se dizer assim, que estão a cada dia séculos e séculos que matam, que traz fome para a terra, né? Pobreza, miséria que mata. O Senhor está no controle dessas maldades na vida dessas pessoas más? Não, né, meus irmãos, a gente tem que trazer um entendimento. Foi Deus que permitiu, foi Deus que permitiu uma coisa má que acontecesse com uma criança? Não, foi aquela pessoa lá má que fez. Aí pode-se dizer sim, o Senhor é como se fosse um pai que está ali, ele está vendo a criança fazendo mal feito, ele já avisou, aquela criança alertou, ele deixa. Aquela criança vai cair, vai se machucar, vai ter a reação daquele mal feito que aquela pessoa fez. Porque nada é em vão. Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, tem toda semente que é plantada, vai se colher algo. Se você plantar fruto bom, você vai colher fruto bom. Mas se você plantar for mal, vai colher-se a maldade que você plantou. Não é Deus, é você, é nós que plantamos cada mal que nós colhemos. Então, o Senhor está nas ações, nas vidas das pessoas. E o Senhor fala, Ele está no controle de todas as coisas? Pode-se dizer que sim, pode dizer que não. Porque Ele não está no controle dos malvados, Ele não quer que aquilo ali aconteça, mas Ele permite. Sim, aí sim está certo. Ele permite que faça. Ele é o Deus que Ele está aqui, Ele deu livre-arbítrio, Ele está deixando. Mas se a gente for até pensar, quantos servos do Senhor não passam por lutas, por situações difíceis, né? Que às vezes outra pessoa que faz com ele. E o Senhor não guarda aquela pessoa, que aquele outro vem para fazer quantos livramentos de morte, quantos livramentos de pessoas que vêm a ter, que vai assaltar e o Senhor livra. Mas para não ficar adiantado, vamos falar sobre Jefté, vamos trazer conexões. Tem várias conexões na palavra de Deus e é muito lindo. Eu vou narrar mais um pouco, porque nessa história de Jefté tem a história da concubina que relata também de votos que as pessoas fazem, diz que está fazendo para Deus, na certeza delas que é para Deus e tem que cumprir. Votos tolos, sacrifícios que o Senhor não pediu, não é? Então, Jefté, ele faz lá, tá lá na guerra, né? Tá escrito isso em Juízes, né? Juízes 11. Eu não vou ler, só vou narrar, porque eu quero trazer só a história mesmo aqui. Jefté, então, ele tem uma única filha. Tá passando toda aquela situação, Jefté, ele faz uma promessa, faz um voto, que se ele for vencedor ali naquela batalha, ele promete sacrificar, né? Quem aparecesse, o primeiro que aparecesse em sua frente, na hora que ele chegasse em sua casa, que ele ia sacrificar. E quem que aparece, né? Ali, diante dele, a sua filha, que não sabia do seu voto. E aí tem toda aquela história. Vamos levar também aqui, tem outra promessa que quem é que faz? Saul. Saul também, quando está ali naquele tempo que ele vai para a guerra,
Saul também, ele promete, só que Jonas também não está ali. Interessante também. Jonas, não, o filho dele, não sabe dessa promessa que o pai dele faz. Que eles estão ali na guerra, estão ali acampados, e ele fala para o povo, todos os guerreiros ali, ficar em jejum. Como que você vai para a guerra e o povo e os soldados jejuar? Complexo, não é? Mas olha para você ver as cabeças de pessoas que têm um conhecimento, mas que pode errar. Todos nós podemos errar, por isso que o Pai deixou aqui escrito, para a gente servir de alerta e nós lermos e levarmos, falar assim, se fosse eu nessa situação, como eu agiria? Como o Pai quer que eu haja? Para nós agirmos com sabedoria, por isso que Ele nos instruiu e deu a palavra. Não é que todos, não, Ele deixa os erros para nós lermos e meditar, por isso que é o meditar na palavra. Você prega, você ouve aqui, você vai ler e você vai meditar, trazer aquilo ali para você. A mesma coisa aconteceu. O povo ali na guerra, ele prometeu, ninguém vai comer nada até que nós derrotamos os filisteus. Só que Jonas não sabia dessa promessa, não é? E aí tem todo aquele, só que ali o povo se volta aqui para Jonas, porque não acho interessante aqui que Jonas, quando está lá, aí que fala Jonas, o outro soldado grita, né, que está no versículo 14 de 1 Samuel, que ele vai lá, Jonas vai, tá ali com fome, ele tá lá no campo dos guerreiros, ele vê o pedaço de mel e com pau, Jonas traz com pau aquele pouco de mel e bota na boca. Só que aí o soldado grita para ele, o juramento de seu pai, seja maldito qualquer um que tocar nisso aí vai morrer. Ele vai matar, não seja quem for. E aí cada um lê esse versículo depois, né? Vou deixar todos os textos na descrição. Aí Jonas fala, olha, meu pai trouxe confusão. Meu pai trouxe confusão. Veja como meus olhos se abriram só com um pouco que provei deste mel. Porque maior seria a vitória se todos tivessem. Né? Ele me fala, olha, meu pai foi tolo aqui de ter feito essa promessa. Que promessa? Há muitas promessas de tolos. E aí fala, tem que se cumprir. Como Jefté, vamos pensar aqui, Jefté tinha que cumprir. Que voto é aquele? Né? Quem aparecesse na frente, ele achava que vinha o seu cachorro, talvez ele tinha um cachorro, um animal, uma ovelha, não sei. Ele achava que era um animalzinho que viria encontrar com ele. Por isso que ele fez esse voto, essa promessa. A gente tem que ter cuidado com o que promete. Não é? E uma promessa dessa de tolo. Aí ele tinha que cumprir, teve que cumprir. E ó, por que o Senhor aceitou a promessa? Está escrito aqui que o Senhor aceitou a promessa? A gente tem que ler e trazer entendimento. Eu já vi gente questionar, falar, por que o Senhor aceitou? Olha para você ver que Deus é isso. Deus não é assim. A gente tem que trazer um entendimento. Nós estamos aqui vivendo. Então, o Pai, Ele está aqui. Ele permite que certas coisas aconteçam. As consequências vêm. Quem vai colher os frutos das consequências? Quem está aqui vivendo. Nós, os filhos dele. Quem sabe com as consequências? Esse filho aprende. Que tem até um dizer, se não vem pelo amor, se você não vai aprender pelo amor, pelo ensinar correto, é assim. Por isso que ele deixou as leis, os mandamentos. Faça isso que vocês vão ter uma vida boa na terra. Se não cumprir, vai vir as consequências. Vai ser pela dor. Vai ser mais difícil. Mas quem sabe que pelo sacrifício, pela dor, pela dificuldade, a pessoa não acerta o caminho. Não é isso? Então, aqui trazendo esses paralelos dessas pessoas, olha para você ver esse voto que ele fez. Aí depois teve todo aquele, voltou, Jonas desobedeceu e Saul ficou lá, fez o Urim-Tumim, caiu no pai e no filho, aí caiu em Jonas, que Jonas tinha desobedecido. E aí Saul ia matar o filho. Ele ia cumprir ali com o voto, né, o juramento que ele fez. E aí o que o povo faz? O povo não deixa, o povo fala não, porque Jonas, aquela guerra foi vencida por causa da coragem de Jonas. Jonas com aquele mel, Jonas entrou, Jonas guerreou, que é o que está escrito lá. Então Jonas é tipo assim, foi vamos colocar, o herói daquela batalha. E aí o povo vai à frente e falou, não deixa o pai dele fazer isso com Jonas. E aí entra na frente, aí acho que muitos podem dizer por causa dessa palavra, falar a voz do povo é a voz de Deus, só que a voz do povo não é a voz de Deus não, meu irmão. Meus irmãos, quem for me ouvir, é muito engano. Porque quantos erros
as pessoas quando fala assim, e pior que o povo vota em uma pessoa, e nessa pessoa que a pessoa vota, a pessoa é responsável por aquilo ali, é como se você está dando uma procuração para aquela pessoa que você deu o voto. Aquela pessoa responde por você. E quantos a gente às vezes dá voto para voz para alguém e aquela pessoa só faz atrocidade. Então nós estamos junto com aquela pessoa, é o mesmo que ser você, nós estamos fazendo atrocidades. Não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente dá o nosso voto, em que a gente faz o nosso voto, como nós fazemos o nosso voto, que é uma coisa para a gente meditar e trazer para a nossa vida, não é verdade? Então, esse pai, este rei, ele errou, né? Em ter feito os guerreiros ali jejuar, e em depois querer, como a filha também de Jefté, como Jefté também. E ele sacrificou mesmo, Jefté sacrificou, não teve ali, né, o povo para clamar pela filha dele, ele sacrificou a filha dele. E aí pode dizer, Deus aceitou, que sacrifício é esse? E aí a gente responde, porque em Samuel mesmo, aqui no versículo 14, deixa eu ver se é no 14, se é no 15, ele fala, Samuel mesmo fala, porque o Senhor não tem prazer em sacrifício, e em Salmos também está falando, que ele não tem prazer. Adonai tem tanto prazer assim em ofertas queimadas de sacrifício, quanto em obedecer ao que Adonai diz. Adonai quer obediência, ele não quer sacrifício. É o que esse texto está falando. Ele quer que a gente obedeça a palavra dele, que viva a palavra dele, não fazendo sacrifício, não é? O que é o sacrificar? Mas depois eu vou trazer no final, né? O significado, o que é sacrificar? O que é oferta? Não é verdade? Talvez alguém já tenha a resposta, que eu creio que sim. Mas aqui não trazer essa importância de Samuel e de Saul, como ali tem gente que fala assim, o Senhor rejeitou Saul só porque ele preservou ovelhas e o rei, né, os animais ali. Não, ele rejeitou, está no versículo 13, ele rejeitou porque Saul foi desobediente ao Senhor. Porque ele descumpriu uma mitzvot, uma lei, uma regra. Quão importante é nós sabermos da lei, das regras do Pai. Se você quer fazer parte do reino dele, você tem que saber cumprir. Quando você vai, as pessoas falam muito de não cumprir, mas quando você é contratado, você tem que saber o que pode e o que não pode, para você trabalhar naquela empresa. Isso pode, isso aqui é a regra da empresa, né? Assim que fala, a regra da empresa. E os homens cumprem na maior de boa, vamos se dizer. Não, é normal, é a regra da empresa. Você tem seu lar, tem alguma regra. Ah, né? Entra qualquer um, é de qualquer maneira. Não, você tem também uma regra. Você de qualquer maneira, mesmo que se for mais os dos liberais, alguma regra tem. Que tem que ter. O do Pai também celestial, nosso Pai tem regra, tem lei. E é para a vivência nossa e nossa vivência com outras pessoas. Então, ele quebrou uma mitzvot. E o Senhor Samuel falou para ele esperar 7 dias. Estava terminando o dia e ele falou, vixe, não vem mais. O povo começou a dispensar. É muitos que querem ver a multidão. O povo começou a dispensar, Saul, vixe, o povo está indo embora. E agora a guerra, nós vamos perder. Vixe, não, eu vou começar a sacrificar aqui. Samuel não vai vir, não. E ele começou o sacrifício que não era ofício dele. Ele desobedeceu. Ele não era um juiz. Ele não era o sacerdote. Não é verdade? Então, ele desobedeceu essa regra, ele quebrou. É o que Samuel fala, o que você fez, Saul? E ele respondeu que viu o exército todo indo embora, e está todo aquele no versículo que fala, né? Então, aqui o que está falando é no 13, o versículo 13 fala assim, Samuel disse a Saul, você agiu como um tolo, não observou a mitzvot de Adonai. Você não observou a lei de Adonai, então tem uma lei. Ele não podia sacrificar. Não foi lá porque ele poupou lá as ovelhas, ele poupou o rei, não foi por isso que ele foi rejeitado pelo Senhor, não. E ó que se a gente for ler, o Senhor ainda dá várias chances para ele. Ele fica no reinado até o final. Você vê como a misericórdia do Senhor é por aqueles chamados, para ver que se esse chamado aí se arrepende, conserte do seu mau caminho. Aqui o Senhor rejeitou ele.
Aqui o Senhor já viu que o coração dele não era para estar à frente de um povo. O coração dele não era obediente. Que ele desobedeceu. Não foi lá por causa das ovelhas que ele poupou, as ovelhas que ele poupou, o rei que ele poupou. Não foi porque ele desobedeceu aqui e ele sacrificou os animais aqui para poder ir para a guerra. Então aqui o Senhor rejeitou ele, que é o que está escrito aqui. Você desobedeceu as mitzvot de Adonai, que ele deu a você. Se o tivesse feito, se ele tivesse obedecido, Adonai fala, Adonai estabeleceria o seu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, o seu reino não será estabelecido. Adonai buscou para si um homem segundo o seu coração, e Adonai o escolheu para ser seu príncipe, para ser príncipe sobre seu povo. Então, o Senhor já ali rejeitou a Saul, porque ele desobedeceu a mitzvot, a lei do pai. E o Senhor já sabia, já conhecia Davi ali, que estava lá cuidando das ovelhas, sendo rejeitado pela família, mas o Senhor conhecia o coração dele, sabia que aquele ali executaria toda a vontade do pai, com seus erros, como todos nós. Ai, Davi, todos nós que estamos nessa terra que a gente erra. Não, me cita um que não errou. Claro que todo vai saber. Machia, o único. O do Mas, de capa a capa, se você for ler todas as histórias, você vai ver erro em todos os homens e mulheres que vêm aqui e vivem nessa terra. Em todos os livros você vai ver erro, porque todo homem é falível, é a falhar, a pecar, a errar. Não é verdade? Só tem um na história que não errou, que foi perfeito, o Cordeiro perfeito que tirou o pecado e tira o pecado do mundo. Então aqui ele rejeitou a Saul e o Senhor já estava separando lá um segundo o seu coração que executará toda a sua vontade. E o Saul ficaria como príncipe, como está escrito aqui. Ele não foi ungido rei, mas ele foi ungido príncipe. O Senhor separou ele para ser príncipe do seu povo. É o que está escrito. Não vamos passar além. Então, esta é uma palavra, assim, grandiosa. E para a gente não prolongar, vamos chegar agora aqui e falar sobre o levita e sua concubina, né, que morava nas regiões lá da Judéia. Está em Juízes 19 também. Eu acho que Juízes 19 também, eu não vou ler também, que eu só vou narrar conexões, que é bom a gente fazer as conexões das coisas, dos textos que falam sobre os mesmos assuntos. E aí essa concubina... Quem é essa concubina? Né? Esse levita estava ali, ele estava lá, só que ele tem uma reação também ruim. A reação, para a gente ver que as nossas ações podem trazer reação ruim tanto para mim, para minha família, como para uma nação. E foi o que aconteceu aqui com esse levita. As ações dele, ele rejeita, ele vai e manda, é o que está no primeiro texto, né, no começo. As suas ações ruins e impensada, porque ele no primeiro tempo ele vai se arrepende lá da palavra que mesmo fala que essa mulher, essa concubina foi infiel a ele, e ele manda ela embora, ele a despede, só que depois ele vai e se arrepende, né? Nós não sabemos aqui qual é a infidelidade, se ela é desobediente à palavra dela ou que foi infidelidade, só que é uma infidelidade. O que ele tinha que ir buscar? Já é um ponto, mas não é a discussão aqui, não é o fato aqui. O que quero trazer aqui é que ele pega, ele se arrepende de ter mandado embora uma concubina que está escrito que é infiel a ele, e ele vai buscar essa concubina, ele se arrepende e vai buscá-la. Lá, ele é persuadido várias vezes a ficar, e ele cede. Por isso a importância de nós sabermos onde estar, quando o momento de estar, qual a hora de nós irmos, de voltarmos, ser determinados pelo Pai, porque esse mundo aqui jaz no maligno, nós temos que pisar as pisadas do Eterno. Quantas oportunidades que ele teve para ir, mas ele era surpreendido sempre por Pai. Fica mais um pouco, e ele foi ficando. Quem sabe se ele não tivesse voltado no tempo determinado, já estou indo e vou, não importa o pai ter falado, fica aqui, porque o pai ficou feliz, que ele veio buscar, né? Ia ser uma mulher ali, era naquele tempo rejeitada pelo marido, o pai estava muito feliz, que o pai estava restituindo de volta, não é verdade? E aí ele foi ficando.
E nessa história aqui, o que nós queremos focar nesta história não é essa parte, porque tem vários pontos que a gente pode aqui de aprendizado nessa história, vários pontos, mas o que eu vou focar aqui é o que 11 tribos, o que é feito depois dessa história, né? Que todos sabem dessa história que acontece, né? É verdade? Essa mulher é feita, depois ela é morta. Aí, acho que todos que forem me ouvir, se não, leia lá, né? Juízes 19, para conhecer a história. Então, o que é feito depois. Por causa de uma coisa, vem consequência. Essa consequência é quase como se tivesse destruído, acabado com uma tribo. E poderia se acabar com uma nação. Então essas 11 tribos se juntam depois disso, que eles ficam todos revoltados, que eles cada um recebe um pedaço dessa concubina. E esse levita, né, ele quer justiça. E essas tribos se juntam toda revoltada e vai fazer justiça sem pensar. E o que é que eles fazem? Eles vão lá e quase destrói com a tribo de Benjamim, que foi a tribo, né, que fez o mal lá para a concubina. Então, os malfeitores lá que fizeram o mal, por isso, colocar num balaio, por exemplo, tem 2 maçãs podres, você jogar toda a maçã podre, tá cheia ali, você tira as 2 e o cesto vai ser salvo. Só que aqui, o que é que eles fizeram? Não, vamos destruir, vamos acabar com tudo. A gente não pode generalizar. O cuidado, então aqui já é mais um ensinamento aqui, ó, que o Senhor nos traz nesta passagem. Aqui os benjamitas foram lá e eles pediram para que jogasse o grupo que fizeram aquele ali, os malfeitores fizeram, para eles acabar. Só que como não entrou, eles saíram lá destruindo, eles não entraram, mesmo invadindo, procurando os malfeitores, prendendo as pessoas. Vamos ver aqui quem foi que fez, vamos fazer aqui um julgamento, vamos separar aqui as ovelhas dos bodes, e os culpados realmente é que vai pagar. Não, eles entraram destruindo tudo, matou crianças, homens velhos, todos mataram, não é verdade? Acabaram e exterminaram com quase todos. Sobrou o quê? Só 600 homens, porque eles fugiram. Fugiram dali, vai saber se até os malfeitores tinham feito isso, não fugiu no meio. Só que 600 homens fugiram, foram lá para o deserto, né? E os líderes ali, depois, né, que estavam ali naquela guerra com sangue quente. Só que aí eles pararam para pensar o que fizemos. E agora, o estrago já estava feito. E aí, tem gente que, para fazer o estrago, tem hora que piora mais ainda. E foi a situação, que olha o que eles fizeram. E aí tem gente que fala, o Senhor, aí o que o Senhor... O Senhor permite. Porque esses homens que estão aqui, está escrito para nós, para servir de aprendizado para nós agora, para a gente não errar. As pessoas fazem escolhas ruins. E o Senhor permite. Não quer dizer que Ele concorda, que Ele aprova. Que com certeza não aprova, mas o Senhor concorda, porque o Senhor tem promessa na sua vida. Ai do Senhor se Ele me rejeitar pelos mal feitos, pela alguma coisa que eu já fiz de errado, o Senhor não quero mais saber, está arriscado aqui, e não houver arrependimento para mim, mesmo eu me arrependendo, o Senhor falou, não tem mais jeito mais não é verdade? Então aproveita o dia que é hoje. Quem está me ouvindo, é para mim também. Nos arrependamos dos nossos malfeitos, nos arrependamos de nossas falhas, de nossos pecados e nos voltemos para Deus a cada dia. Então, aqui nessa história, eles se juntam. Falei agora, porque tinha promessa, eles sabiam disso. Mesmo eles ali não estavam vivendo na totalidade da Torá, não estavam, porque senão eles não tinham feito isso aqui. Eles pegam que ele vai acabar, tem promessa para as 12 tribos, e agora a gente quase exterminou com uma. E agora o que é que vamos fazer? Arrisco agora, né? As promessas do Senhor. Como é que vamos fazer? Quais exterminando? Como é que vamos fazer? Porque eles fizeram também um juramento. Eles fizeram o juramento de não dar suas filhas para os benjamitas. Porque fugiu 16, né? Eles fez uma promessa ali, quando estava indo para a guerra, de não dar suas filhas para os benjamitas. Só que, como é que eles iriam? Ia exterminar, porque não ia ter filhas para eles se casarem, para proliferar filhos, né? Precisa de um homem e de uma mulher, não é verdade? E aí, o que que eles falam? Eles se juntam, eles olham, quem é que não subiu aqui para a matança?
Quem é que não veio e não viu o juramento que nós fizemos? Então eles lá diz, né? Os habitantes de Jabesh Gileade, parece que é mais ou menos o nome assim. Eles não vieram, então eles mandam para lá 12 mil homens. Olha para você ver. 12 mil homens. O Senhor está lá vendo. As coisas estão acontecendo. Não é a vontade de Deus. O Senhor permitiu. Sim, aconteceu. 12 mil homens, e eles matam crianças, inocentes, velhos, mulheres. Só deixam vivas as mulheres virgens, que aí o intento dele é o quê? Pegou e acharam ali 400 moças virgens. Eles deixam elas vivas porque para pegar, eles não estavam no juramento, vamos pegar elas e vamos dar para os benjamitas, vamos selar a paz aqui agora. E selou a paz com os benjamitas, dando essas 400 moças virgens, só que faltava o quê? 200, né? 200, porque tinha 200 homens ainda, sem mulheres, e agora? E aí eles vão, se juntam de novo, vamos aqui, vamos, o que nós vamos fazer? Se junta novamente. Vamos ver quem é que não estava no juramento, nós fizemos o juramento, nós prometemos que a gente não pode dar nossas filhas, né? Mas vai ter um festival. Deus, as moças vão sair para dançar, né? Vocês vão ficar escondidos, e fala para eles, vocês vão ficar escondidos e cada um vai pegar uma para si. Quando elas saírem assim, eles disseram, não fomos nós que demos. Aí é como se Deus não estivesse vendo de nada, né? Não fomos nós que demos. Eles que foram lá, pegou, as moças estavam lá dançando, eles foram lá, pegou cada um para si. E assim nós não quebramos o nosso juramento, nós não quebramos o nosso voto. Porque, né, não havia lei, não havia ali em Jerusalém um rei ali, naquele momento. Então cada um fazia o que queria. E só que conhecedores da palavra da Torá. Então o que a gente traz aqui? O Criador, eles não estavam tendo o Criador como seu Deus, como seu rei. Que o Senhor era o Deus, como está escrito em Samuel, não é? O Senhor era o Deus, era o rei deles. Só que eles não estavam perguntando para o Senhor, eles perguntaram para o Senhor antes de ir para a guerra, antes da situação acontecer, já começando desde lá do levita. Então, é para a gente meditar. Eles não estavam tendo o Senhor como rei, como o Senhor deles. Eles não estavam cumprindo, seguindo à risca os mandamentos do Pai, que os libertou da terra do Egito. E o que o Senhor diz a Samuel? Pois eles pedem um rei a Samuel, e Samuel fica triste. E aí o Senhor fala para Samuel, Samuel, não fique triste, é o que, Samuel? Porque Samuel era sacerdote, era juiz ali, julgava ali. E o Senhor diz, não é a ti, Samuel, que eles estão rejeitando, é a mim. Está em 1 Samuel 8, 7, se eu não me engano, está aqui escrito. Não é a ti, Samuel, mas é a mim que eles rejeitam. Então, a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo estava querendo o quê? Eles tinham Deus, só que eles não ouviam a voz de Deus. Então, a voz do povo, ela tem um dizer, né? A voz do povo é a voz de Deus. Cuidado com esse dizer, que não é não. Temos que ter cuidado. Então, estas conexões nos elevam, assim, a meditar, a trazer, assim, o que é ser um sacrifício e oferta ao Senhor. O que é fazer um sacrifício e fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor. No hebraico, Vaikra, que é Levítico. Para nós, Levítico, Vaikra é chamou em hebraico. E chamou, sacrifício é e chamou. O Senhor quer que nós fazemos um sacrifício para mais perto dele. E o que é sacrifício para você, para mim? Sacrifício é se aproximar de Deus, é o chamado, é quem você é. Se você é você se conhecer, conhecer o seu chamado. Sacrifício corban, para nós português. Sacrifício, o que é sacrifício no português? É uma coisa além das nossas forças, algo difícil de suportar. Sacrifício é algo que você, como fala, tira da garganta, você fez um sacrifício, você fez assim, ó, igual o povo fala, né, suor. Deixar de fazer algo para aquilo ali.
Ah, eu deixei, quanto sacrifício eu fiz para me conseguir esse carro, quanto sacrifício eu fiz para conseguir esta casa. É que você tira como se estivesse tirando da garganta, é algo assim imensurável, difícil. Só que, etc, né? Trazendo aqui explicações. E no hebraico, sacrifício é korban. Sacrifício significa, né, korban, que significa se aproximar de. Então, no hebraico, é um sentido assim, que é do correto, quando Deus quer que nós sejamos um sacrifício. Deus nos quer que nós sejamos um sacrifício, uma oferta suave a Ele. Então, você é o sacrifício, é você se aproximar dEle. É você viver ali, Levítico, cumprindo as leis, as regras, os mandamentos do Pai. É você se aproximar dEle. É você ser o sacrifício, conhecer o seu chamado, se aproximar dEle a cada dia. Como em Levítico também fala do sacrifício, né? Pelos erros de um líder. Quando vai falando lá sobre o sacrifício, porque tem sacrifício pelo líder. Primeiro é sacrificado pelo líder. Pelo sacerdote também. Antes dele sacrificar pelo povo, ele faz o sacrifício por ele. Primeiro, para depois sacrificar pelo povo. É você saber as regras são boas, a lei é boa. A glória de Deus aparece então, neste momento, né, no templo lá, que o sacerdote faz o sacrifício primeiro por ele, depois faz pelo povo, e ele vai, de ano em ano uma vez, que ia lá, a glória do Senhor aparecia, para perdão dos pecados, que os pecados durante todo o ano que eram feitos ali, iam uma vez por ano só, que aí entrava nos santos dos santos. Então, você e eu, que nós possamos ser o sacrifício, e você é a oferta. Quem é a oferta? É você conhecer ao Senhor, é você ser servidor, cumprindo suas leis e seus mandamentos. E aí pode-se dizer, uma palavra tão assim, o mundo está aí em guerras, mas uma palavra que eu digo aqui para terminar, mesmo que possa estar até fora do contexto, mas para encerrar, eu vou dizer que o Senhor nos alertou que havia guerra, rumores de guerra, mas não vos assusteis, não ficais atemorizados. Teve o eclipse, tá? Não ficais atemorizados, porque o gentil fica com medo, apareceu isso, e a cada dia mais a censura não, tá tendo censura também de falar certas coisas, mas havendo um medo, porque tá colocando um medo generalizado para você ficar espantado. Não espanteis, vai falar, ele tá no deserto, tá lá em Ratanabá, tá lá na Amazônia. Não vão. Tá escrito lá, não vai. Vai falar que ele tá lá, tá lá no fundo, tá lá na sua casa. Não vai. Não creia. Não fiquem atribulados, temerosos. Vivam a cada dia na plenitude do Senhor. O Senhor está no controle das nossas vidas. Esse mundo também voltará, que está em Apocalipse, voltará a ser do nosso Senhor. Esse mundo foi dado, não é que ele é do mal, do inimigo, não. Porque foi passado para ele. Porque com a queda do homem, com a queda que se houve, foi passado para ele. Foi arrendado para ele. Por isso a quebra dos 7 selos. Não é isso? Por isso a quebra dos 7 selos. Só que esses 7 selos já foi quebrado desde lá do madeiro. Quem começa a quebrar os selos? Quem é digno de abrir estes selos? Está lá em Apocalipse, né? João viu. Quem é digno de abrir esse selo? João chora, que ele não vê ninguém no céu, na terra, embaixo da terra. Não tinha ninguém digno. Ele não vê ninguém. E há aquela expectativa. O anjo fala, João, Cordeiro, aquele que foi morto. Ele é digno de abrir o selo. E quem é que abre os selos? O primeiro selo é aberto com quem? Com o cavalo branco, com o cavaleiro branco, que vai vir montado também no cavalo branco. Ele veio como ovelha para morrer pelos nossos pecados. Só que ele não vai vir de novo como ovelha para morrer de novo. Não. Ele já veio, já fez o sacrifício. Cabe a nós agora, porque quando ele vir agora, será como um leão, será como juiz, como regente para reinar.
para julgar os perversos, que está tá em Salmos 2, colocará tudo debaixo dos pés do nosso Pai, Criador. Ele colocará ordem. Se não me engano, também em Salmos 47, mais ou menos, fala também que ele vai julgar os perversos, os reis da terra, que comanda a maioria da riqueza, dos poderes da terra e ficam só para eles. Ele vai vir para pôr tudo em ordem. Ele vai vir para julgar a terra, para colocar tudo debaixo dos pés. Ele vai vir como um leão. Mas é ele, ali quando abre os selos, aquele cavaleiro branco, que eu só vou falar, mesmo que alguém possa ver em outra perspectiva, que cada um tem uma perspectiva, busque a Deus, mas no entendimento aqui que eu vou falar para vocês, quem é esse cavaleiro branco? Quem é esse que vem para que esse conquista, que veio conquistando para conquistar, que saiu vencendo para vencer? Tem gente que fala que é o adversário, mas eu não creio. Não é que o adversário saiu para conquistar, vencendo para vencer, e ele recebe uma coroa e um marco. Quem é que recebeu uma coroa lá no madeiro de espinhos? Não é? Quem é? Ela fala que o adversário recebeu, saiu vencendo para vencer. Não. Quem é que abre os selos? É Machia. Ele é o primeiro cavaleiro que vem. Que tem gente que acha que esse cavaleiro é do mal, que é os anjos do Senhor que está vindo trazer juízo sobre a terra, sabe? Trazer juízo sobre os povos, sobre as nações. Cada cavaleiro aqui é do Senhor, cada mensageiro que está vindo aqui, cada malá que está vindo aqui, cada um montado no seu cavalo, um no branco, um no preto, cada um aqui é uma sentença, que é o Pai que está mandando, vai, vai. Então esse primeiro, quem abriu aqui foi ele recebeu uma coroa, e o Senhor dá ele saiu vencendo e vai voltar vencedor. Ele morreu no madeiro, recebeu uma coroa de espinhos, foi furado o seu lado. Para muitos ele é um derrotado, mas ele venceu a morte ao terceiro dia, ele ressuscitou e Yeshua vive. Ele não está morto. Você não deve falar com o morto, mas ele vive. Fale com ele, ele é nosso advogado. Ele também será o nosso juiz. Então fale com ele que ele está advogando à direita do Pai, à destra do Pai. Ele está lá agora. Aproveite enquanto é tempo. Há rumores de guerra. Esta guerra que está aí vindo sobre Israel, a guerra lá tem mais de ano lá da Rússia e Ucrânia, guerras e rumores de guerras há anos, mas quando fala assim, é Israel, há uma diferença, não tem como não ver que há uma diferença, porque é um lugar onde o Senhor colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. E voltando aqui, o Senhor dá um arco e a coroa para ele. Este é Yeshua. Recebeu a coroa de espinhos e venceu a morte. E recebeu toda a honra e poder para reinar. Então, a partir dele, os selos é aberto. A partir dali, as dores começam. E a cada dia só intensificando. É só dores e mais dores. Os discípulos que o digam. Pessoas que a gente acha que não morre, que está lá sendo queimadas, mães e filhas sendo queimadas porque creem em Jesus, que eles falam Jesus, ou Yeshua, ou Jesus, estão sendo mortas. Muitos muçulmanos sendo mortos, porque não, eu creio no mensageiro Yeshua. Ele é o Filho de Deus, que deu a vida para me salvar, estão sendo mortos. Muitos em Jerusalém, em Israel, os judeus lá que não crê, é como se fosse pior do que um cristão para eles, mas tem judeus, servos do Senhor que crê no Machia, que são os messiânicos. Então começou lá, o selo foi aberto, ele é o primeiro mensageiro, o malar do Pai, que virá, trazer o juízo, o acerto sobre toda a terra. Está em Abacuque 3:9, brandes teu arco nu, e o Criador dará uma aljava cheia de flechas, o arco, que está no capítulo 6, Yeshua está ali em Abacuque também falando do arco. E aí muitos podem se dizer, tem gente que fala que ali não é
é do mal, ali é o anjo do cavaleiro lá, que é Yeshua, não é do mal, é o próprio. Ele abriu ali e o Senhor dá o arco para ele. E ele partiu vencendo para vencer e ele voltará para vencer. Toda a aliança do Pai, para punir todos os perversos. Então ali, quando o arco de Noé, na arca de Noé, que o Senhor coloca o arco ali, não é arco de íris, não é arco de íris, que Ísis é uma deusa, é o arco de Deus. O Senhor faz uma aliança com Noé e com a humanidade ali, e coloca o arco no céu. O mesmo arco que o Senhor fez a aliança ali com Noé, fez a aliança ali também com Yeshua, dá o arco para ele e dá flechas que ele vencerá, ele já venceu e ele colocará todos os inimigos debaixo dos pés do nosso Pai Celestial. Não é isso? Este arco é a aliança. O Pai tem uma aliança com Yeshua. Yeshua virá em um cavalo branco e todo olho verá. Quando será? Quando a noiva estiver preparada, linho fino, brilhante e puro, foi-lhe dado para vestir. E a transformação, e a transmutação, né? A transformação de nossos corpos mortais. Linho fino são atos de justiça, né? Em Apocalipse 19, 8, 11, mais ou menos fala. O linho fino quer dizer os nossos atos de justiça. É o que nós temos que fazer aqui vivendo nessa terra. Seus atos, os meus, estão sendo os atos de justiça. Eu estou vestindo o linho fino a cada dia. Eu estou falando, Senhor, me lava com sabão das lavadeiras. Compra colírio para lavar seus olhos. Senhor, limpa meus olhos para que eu possa ver. Abre meus ouvidos para que eu possa ouvir e entender. Então ele virá. E os céus serão abertos, e ele virá montado no cavalo branco. Todo o olho verá. E nesse que está escrito, é chamado fiel e verdadeiro. É a sua justiça. Nele está escrito fiel e verdadeiro. Ele, o Yeshua, é o princípio e o fim. Ele é o verbo, ele é a palavra que executará e executa toda a vontade do Pai. Eu encerro com essa palavra, que todas as mistificações, os medos, que é rumores de guerras, a gente pode ficar apreensivo como vai ser, as coisas estão difíceis, meus irmãos. Quem tem carro que abastece, cada dia é aumento. Quem vai no mercado, cada dia aumento. E é uma incerteza a cada dia. As coisas estão difíceis, é enfermidades, é peste a cada dia. Estamos chegando aí o Pêssego, vamos nos preparar para a festa do Eterno, né? Que o Eterno possa, nesse tempo, está tão perto, só falta mais uma semana para a comemoração do Pêssego, o passar, onde a morte, naquele tempo lá, o Senhor guardou da morte os primogênitos, a primícia daqueles que colocavam sangue nas ombreiras das portas. Vamos colocar o sangue dele nas nossas vidas e no nosso lar, aonde em tudo que nós vivemos, que nós possamos viver, trazer a presença do Pai aonde quer que a gente esteja, trazer este sangue sobre nós, o sangue que não nos dá vida. Aí muitos podem se dizer, Yeshua já morreu por mim, eu não preciso fazer mais nada, já estou salvo. Pode dizer, só Jesus salva. Aí vai querer trazer mais, buscar mais. É tempo de buscar, de aprofundar. Não, só Jesus salva. Não precisa saber disso não. Que negócio de o cavaleiro lá branco é Jesus, que não tem nada a ver. Só Jesus salva. E continua nos seus caminhos maus. Continua não querendo conhecer mais aprofundadamente, mas fica conhecendo de coisas aí, de homens que não te levam a nada, que não te dá salvação, que não te traz conhecimento da Torá. Não é verdade? Não adianta nada, isso aí não vai me trazer nada. Mas vai te levar para a tua condenação. Porque você, só Jesus salva, mas você continua nos seus pecados, não querendo saber dos mandamentos do Pai de cumprir. Como que é que o Pai quer que eu viva? Como que é que o Pai quer que eu faça? Como que é servir ao Senhor? Eu tenho que pisar nas pisadas do Mashiach. Só Jesus salva e você continua no pecado? Você acha que você vai ser salvo, meu irmão? Cuidado pelo caminho que você está andando. Cuidado com a palavra permissiva que você está ouvindo. Não. Só Jesus salva. Não adianta você ser cumpridor de toda a lei e não crer que Mashiach é o Filho de Deus.
que Ele deu a vida por você. E não adianta também só Jesus salva, e você vive uma vida desregrada, não cumprida, não conhecendo que o Pai falou, ó, é a regra do Pai, ó, que Ele é a palavra viva, Ele é a Torá viva, Ele é a lei viva. Ele não veio para tirar a lei, Ele veio para instruir, para nos ensinar corretamente a viver a lei do Pai. Então, se você, não, só Jesus salva, e eu não preciso cumprir nada daquilo ali, você também não vai ser salvo, como aquele que acha que, não, eu cumpro toda a lei, eu faço tudo aqui, ó, tá tudo certinho. Você não conhece. Não, é a mesma coisa. Os dois estão juntos. A lei, cumprir a lei e seguir Yeshua. Que o Eterno possa falar o coração de quem for me ouvir. Que o Eterno possa encher o nosso coração de esperança. Com os rumores ficam felizes. A gente tem que se alegrar. Não é com sofrimento, porque este mundo jaz no maligno, mas está perto desses reinos, dos reinos da terra voltar a ser do nosso Senhor. Está perto do Machia quebrar o selo por selo, que ele já começou. Falta pouco, meus irmãos, para estes selos todos serem rompidos e ele vir no céu em grande glória, para resgatar aqueles que são deles, que estão sendo fiéis, que muitos estão sendo mortos, que não estão vivendo para si, mas vivendo para o Pai, que sabe que há uma vida eterna para cada um que for me ouvir. Sejam fiéis, não temam guerra, rumores de guerra, temos que continuar assim, fazendo o que tivermos que fazer, trabalhando, lutando pelo pão diário de cada dia, lutando pelos nossos filhos, pela nossa família. Para quem é o que o Senhor colocar para andar conosco, orando, intercedendo, clamando ao Senhor. E é isso, que o Eterno possa falar ao coração de todos que forem me ouvir. E que o Eterno nos guarde, que nos livre de toda angústia, de todo aperto. Porque Ele vem em breve, está às portas. Pode ser que qualquer um de nós pode ir antes, mas não importa, porque você vai reviver e você verá com o corpo transformado a vinda dele em nuvens, em poder, montado no seu cavalo branco, em nome de Yeshua HaMashiach, e que assim seja.